aplicativos e de taxista, né? É uma falta de pulso, né? De quem controla. O governo se omite nas coisas mínimas dele e é pouco criativo, não consegue ter criatividade. Acho que um bom exemplo foi esse período da pandemia. A gente economizou em transporte, podendo, por exemplo, utilizar toda essa estrutura de veículos que nós tínhamos aqui em São Paulo e no Brasil, para transportar as pessoas com comorbidade, as pessoas com mais idade, as pessoas com deficiência, enfim. Se nós tivéssemos feito um pouquinho de esforço, tínhamos conseguido, certamente, diminuir muito a quantidade de pessoas contaminadas, o que levaria, evidentemente, as pessoas, com a consequência disso, a ter menos gasto com saúde e menos morte, enfim. O Estado faz umas contas meio bobas, né? Meio burras. Ele vai no automático, o Estado que eu falo, prefeitura, enfim, deixa de utilizar... Orçamento burocrático, hein? Aí é o que pesa, é o Estado. O Estado tem a possibilidade de dispor das leis. Então, qualquer coisa que não dê certo, a gente pode alterar as leis para facilitar, não é só a questão da profissão de vocês, mas para facilitar a vida das pessoas, porque assim como no caso do ônibus, São Paulo, aqui no caso da prefeitura, né? A gente lá para trás fez uma conta meio boba, né? Meio mal contada. Nós proibimos as construções verticalizadas, enfim, o adensamento nas áreas centrais e empurramos a população para as periferias. Aí as pessoas vão para a periferia, depois nós temos que arrumar um jeito de trazer as pessoas de volta da periferia para o centro para trabalhar. Aí você só tem um jeito, tem que subsidiar. Se você não subsidia, o preço da passagem fica inviável para as pessoas. Essa conta é uma conta meio burra. Hoje, uma família de 4 pessoas que moram na periferia recebe indiretamente um subsídio de R$ 1.600 para morar na periferia. Talvez, se eu tivesse um pouco de organização da prefeitura, fosse mais fácil fazer a pessoa morar para cá, porque aqui no centro você tem 300 empregos por pessoa e na periferia você tem 300 pessoas por emprego. É uma conta que não é lógica, né? São do seu serviço e assim por diante. É a mesma coisa que acontece com vocês. Ao invés de terem feito aquele sacrifício todos que fizeram, de tirar ônibus, menos ônibus, para evitar as pessoas, enfim, tivéssemos colocado os táxis, os transportadores escolares, os aplicativos para rodar naquele período, tínhamos rodado com menos gente dentro desses universos e certamente com muito menos contaminação. E com isso gastaríamos muito menos em saúde pública. O diagnóstico que eu faço é assim: essas empresas globalistas, essas big techs, o interesse delas é o dumping econômico e social. Elas querem realmente quebrar o modal transporte e ficar só na mão delas. Porque você percebe que quando você tira e impede que, de repente, você consiga utilizar dessas plataformas, principalmente para a mobilidade, uma sugestão que o senhor acabou de dar mesmo. Você imagina que naquele momento que as escolas estavam fechadas, os próprios vans escolares poderiam fazer esse transporte dessas pessoas dos extremos para determinadas regiões, ou para o centro da cidade, ou para pontos em que ela poderia, enfim. Então, você percebe que quando você cria essa política pública com pensamento macro, global, você pode, inclusive, sair desse campo, desse modal, que seria a mobilidade, e usar essa mesma ferramenta. Nós estamos no epicentro de uma transformação tecnológica. Nós podemos usar essa mesma ferramenta para quê? Sei lá, para uma babá, uma doméstica, para uma cozinheira, para um jardineiro, para um chaveiro, para um mecânico. Quer dizer, você tem as possibilidades de criar mecanismos e ferramentas e que nisso você tem uma gestão por parte de cooperativas e associações, mas do próprio Estado, do establishment também coordenando isso e não deixando na mão dessas big techs. O que elas fazem? Elas criam esses monopólios, esses oligopólios e destroem o mercado. Elas querem que você fique em casa, controlam você ou te direcionam para dentro de um ônibus, do metrô, e naquele momento você só está disseminando a doença, criando um problema de logística por parte da cidade e principalmente arrebentando com o modal, que hoje ele é essencial para a mobilidade da população paulista e paulista. Você sabe que eu tenho falado sempre que talvez essas últimas eleições, tanto a de presidente quanto a de governador, enfim, elas apontaram uma necessidade
de que assim, o fato da pessoa ter uma certa experiência de vida, uma experiência pública, uma experiência, faz com que ela consiga reagir em momentos de maior dificuldade. É como se você fosse pegar um avião, entendeu? E o piloto nunca tivesse passado por nenhuma turbulência. Então, ele, por mais que ele tivesse feito um curso bem feito, algumas coisas com a experiência da gente, a gente vai aprendendo a lidar com situações difíceis, né? E é a tarefa que nós temos. Isso vai remeter essas próximas eleições a uma busca, suponho, né, de pessoas com mais experiência, porque ficou todo mundo muito assustado com o fato de que nós pegamos ao mesmo tempo governantes em diversos níveis que não tinham muita experiência e na hora que houve o caos, cada um foi reagindo de um jeito, ficaram muito mais no bate-boca da política para efeito eleitoral do que nas soluções práticas. E aí, é claro, o Brasil pagou um preço, o estado de São Paulo mais ainda. São Paulo tem os piores índices de Covid e de mortes de todo o Brasil. Para um estado que é o estado líder, o estado condutor, o estado da tecnologia, não é uma fabricante da vacina, né? Não é, governador? Fabricante da vacina. E você fabricante da vacina. E você vê que essas gestões públicas, nesse momento em que mais precisava da experiência, criou-se narrativas tipo a ciência. Peraí, que ciência? A ciência, os especialistas dizem, peraí, vamos começar a ouvir o chão de fábrica, vamos começar a ouvir, de repente, o médico, a enfermeira, aquele que está na linha de frente, o motorista, o taxista, o profissional ali, porque muitas grandes ideias podem vir deles, e não de quem só está vendo por cima pelo estamento burocrático, pelo sistema, e muitas vezes ele está vendo contaminado, vendo sem sentir a dor, sem saber exatamente aonde pode estar a solução. Por exemplo, a ordem das vacinações foi uma ordem completamente torta, porque o normal seria o seguinte: aqueles que têm atividade que não podem ser interrompidos deveriam ser os primeiros a serem vacinados, e com mais rapidez, com mais emergência, enfim. Onde estão taxistas, aplicativos, entregadores de comida que continuaram trabalhando, médicos, enfermeiras, policiais, né? Levaram tempo para acontecer isso, erraram, não são só os 600 mil mortos, mas as pessoas que perderam seus empregos, garçons, buffets, produtor de eventos, tudo que é ligado a evento, transportadores escolar que eu falei, né? Gente que dificilmente terá condição de retomar, porque não tem mais, às vezes, as condições financeiras, e fora aqueles que vão ter sequelas, porque muita gente acabou adiando seus tratamentos de outras comorbidades, porque se você tem um problema de tuberculose, de câncer e tal, você adiou o seu tratamento para não frequentar o ambiente. E agora nós tínhamos que, pelo menos, estar nos preparando para, na saída da pandemia, estar tinindo, tá tudo, ter o dobro do serviço, ter o dobro, funcionar 24 horas, quer dizer, as escolas terem final de semana, feriado, porque como é que nós vamos ter crianças competindo num concurso público daqui a um tempo? Quem ficou 2 anos sem aula com quem teve 2 anos de aula de ensino remoto, porque na escola pública praticamente não teve aula, né? As pessoas não têm condição de ter Wi-Fi, computador, enfim, o que nós temos. Então, erraram tudo que podiam errar. Fala, Cleito, você quer dar uma falada aí, final? Sim. Uma coisa que o Elvis chegou a comentar no meio da fala dele, que é importante falar, e seria muito importante também uma política pública em cima disso. A Uber, quando ela lançou o IPO dela na bolsa, né, o prospecto dela estava escrito que a própria Uber declarou isso publicamente. Teremos os valores mais baratos de corrida, nossa empresa irá subsidiar, nossos investidores irão subsidiar a nossa existência, os investidores deles, a fim de acabar com a concorrência, ou seja, não só acabar com o táxi, mas como com a 99 e as outras empresas. Mesmo aquele link que o Elvis falou, isso a Uber falou publicamente, o Dara falou isso, o CEO da Uber. Para aqui de conversa, o nosso limite aqui é sempre de 1 hora. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, tanto o Cleito quanto o Elvio. Como eu falei, 2 pessoas que trabalham numa lógica de transporte individual, mas que querem colaborar, querem ajudar. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que vocês também talvez tenham convivido com isso e aprendido, talvez até pelas dificuldades, né? A representação real é aquela que é exercida por alguém que vive o problema de vocês. Quando eu me recordo a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que era cadeirante,
na política, né? Quando eu era vereador lá em São Vicente, se elegeu um vereador cadeirante. Foi só a partir dali que a gente percebeu que a Câmara não tinha acesso para cadeirante. Porque, por mais que eu tivesse preocupação com isso, eu não vivia isso todo dia. Na medida que elegeu um cadeirante, ficou meio óbvio que ele falou, olha, ou vocês adaptam a Câmara, ou eu não tenho como ser vereador. Então, quanto mais esses modais, taxistas ou aplicativos, tiverem representações, tiverem representantes nas casas que fazem as leis, é diferente de você ter influência sobre um outro. Porque, às vezes, a pessoa até acha que quer te ajudar e tal, mas no caso de vocês, se vocês têm um representante que é de vocês, é diferente, porque a pessoa depende daquilo para viver e sabe que depende daquilo para poder ser eleito. Então, as casas parlamentares, elas são casas que é correto que tenha a representação de todo mundo. Quanto mais você estiver lá dentro, mais força você terá para exercício daquela atividade. É uma questão de conscientização das categorias, que são muito grandes, claro. No dia que nós tivermos essa conscientização, certamente tanto taxistas quanto os aplicativos teriam força para eleger nomes em todas as casas parlamentares, o que seria muito bom, né? Quem sabe a gente está próximo disso aí com o tempo, porque nós vamos começar, ano que vem tem uma nova campanha eleitoral, é uma campanha que, como eu disse, vai ser diferente, porque existe um país e uma sociedade antes da pandemia e um outro pós-pandemia. Muitas coisas que eram verdades antigamente deixaram de ser. Eu me recordo, quando eu voltei em 2019 de uma viagem, eu comprei pela internet 2.000 máscaras, daquelas máscaras cirúrgicas, pela internet, por aquele Mercado Livre. Chegaram em casa as máscaras e minha mulher, no final do ano, filmou as máscaras, tem até nas redes sociais, brincando e tirando sarro com os meus filhos, falando, teu pai tá ficando louco. Ele falou que vai ter uma pandemia, que vai chegar da China e que vai todo mundo obrigado a usar máscara, aí todo mundo ria, meus filhos são 2 filhos, riam, enfim. Eu falei, eu não tô ficando louco. Eu fui prefeito, fui governador, fui deputado, fui secretário de Estado, é claro que vai chegar aqui, é claro. Então, se você tem mais vivência numa coisa, você é capaz de tomar atitudes antecipadas, o que evita problema. E se você não tem, você reage por instinto, né? Foi como aquela ideia deles fazerem, eu me lembro que em determinado momento eles colocaram para abrir os restaurantes, eles falaram que as pizzarias tinham que abrir do meio-dia às 16 horas, querendo mudar o hábito das pessoas comer pizza de manhã, né? Então é típico de quem não tem noção, né? Mas, enfim, nós vamos ter mais conversas aí. Eu quero falar depois com você sobre segurança pública, sobre a questão do combustível, que agora está na lua, né? O nosso combustível que está muito difícil para ser tocado. A questão comprei o gás hoje, paguei R$115. Pois é, R$115. Outro dia postei que o sujeito agora vai no açougue ou vai no mercado, entrega uma sacola de dinheiro para puxar meio quilo de patinho, enfim, 300 gramas de músculo. Governador, sabe que eu... Duas semanas que eu não comia carne vermelha em casa. Comprei carne vermelha depois de 2 semanas. Governador, depois de 2 semanas. Isso que é o maior produtor de proteína do mundo, né? Governador, sabe que todo político precisa, na verdade, é se colocar na situação daquele vereador na cadeira de roda. Então, fica na cadeira de roda 24 horas. Vai lá, pega um táxi e roda 24 horas. Vai lá, pega um veículo para o aplicativo, roda 24 horas. Não adianta só colocar a camisa de lixeiro de gari, porque isso não resolve. Para tirar foto, sabe, em época de campanha, não resolve. Precisa sentir as dores e principalmente compartilhar essa expertise, esse know-how. Aprender a ouvir, né? O Cleiton, eu falo no caso do Dória, boa parte do que está acontecendo, eu avisei na campanha que ia acontecer. Eu brinco com as pessoas. Pro senhor. O Dória nunca viu uma nota de R$5. Ele não sabe que existe, né? Ele não sabe para que serve uma nota de R$5, né? Porque ele não convive. Não é nem por mal, ele não sabe mesmo. Quando ele fez agora a isenção, a redução, aumentou os impostos de combustível, álcool, de diesel, ele baixou um ICMS no estado de São Paulo. Foi o transporte de avião. O querosene ele reduziu 50%.
Porque é outra coisa que o Dória fez, acha que é para todo mundo. O Dória, um carro que custava 50 mil, hoje está custando 54 mil, o Dória subiu muito os impostos em cima de carro. Então hoje, se algum motorista quer trocar de carro, na concessionária, os outros concessionários estão quase infartando. Um carro de 50 subiu para 54 mil, 4 mil a mais. Devido ao imposto. O Dória subiu o imposto de uma maneira astronômica. Tem a vantagem que a democracia, assim, tem que ter paciência com ela, com todos os defeitos, e acaba uma eleição, começa a outra. Nós vamos encerrando por aqui, passando o nosso episódio do Que Queremos, agradecendo muito aí o Cleiton e o Elvio. Vamos ter outras conversas, como eu falei, quero falar de energia renovável, segurança pública, enfim, mas vamos fazer isso em um próximo capítulo. Um abração para vocês, obrigado pela força. Obrigado. Valeu, até mais. Um abraço, galera. Até mais.